Como se preparar para a prova escrita do mestrado Sociedade e Cultura na Amazônia, que para essa turma específica que vai acontecer agora no Polo de São Gabriel da Cachoeira, um mestrado que é da Universidade Federal do Amazonas. Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Carolyn e ajudo as pessoas a entrar no mestrado sem surtar. A gente vai conversar sobre como vai ser cobrada essa prova escrita a partir do edital. E nessa nossa conversa eu vou trazendo algumas questões que vão te guiar. Para quem não vai fazer esse mestrado e está assistindo essa aula, também vale ficar por aqui, porque você vai aprender tanto sobre como é cobrada a prova escrita nesse e em outros mestrados, como também realizar essa prova, independentemente da sua seleção. Bora lá? Aqui a gente não tem muita mimimi, a gente já vai direto ao assunto, só que eu preciso desse momento, né, te pedir aqui, ó, para você curtir o canal da professora. Isso vai me ajudar aqui a impulsionar os meus vídeos. Deixa um coraçãozinho se você já gostou aqui desse material. Deixa um coraçãozinho se esse conteúdo, né, aqui nos comentários já te contribuiu, ou você pode dizer só obrigado. Valeu, profa. Só isso. Já vou entender que tá chegando para alguém e tá fazendo sentido. Então, bora lá. Edital na tela. Do exame de seleção. Nós temos aqui, nesse mestrado em Sociedade e Cultura, que a prova escrita, que costuma acontecer na maioria das seleções de mestrado, já é cobrada aqui na primeira etapa. Vou te trazer alguns aspectos interessantes. Primeiro, professora, por que é que eles pedem para fazer uma prova no mestrado? Para entrar no mestrado, é uma forma de avaliar o candidato, tá? De avaliar para quem é que está entrando. Não só avaliar, atribuir uma nota, mas avaliar como você escreve, o seu raciocínio, a coerência, a questão gramatical. Isso já vai me antecipar se você tem um perfil aí para ser um bom escritor no futuro, um escritor de textos científicos. Então já trago aqui de antemão que se eu peço para você ter um perfil de textos científicos, então o legal é você já começar a se aproximar desses textos científicos. Que textos científicos? Dê exemplo, professora. Artigos científicos publicados em revistas científicas, teses e dissertações, teses de doutorado e dissertações de mestrado. São elementos que você pode se apropriar deles, não se apropriar, mas se aproximar deles, fazendo leituras dinâmicas, leituras mais aprofundadas. E aí isso vai te fortalecer para quando você vier aqui, por exemplo, para a prova escrita, você vai ter não só aquele raciocínio lógico de atribuir vocabulário, coerência, mas também conteúdos, principalmente se você for ler artigos da sua área. Não é legal? Então, bora lá. Como é que vai acontecer essa primeira etapa aqui neste mestrado? O exame de seleção para os cursos de mestrado e doutorado compreenderá 4 etapas. A etapa 1, que é a que nos diz interesse, tá? A ideia hoje aqui é a gente entender como você vai se preparar para essa prova, o que você deve esperar dela. E as demais etapas você pode assistir outros vídeos aqui no meu canal sobre essas outras etapas. Etapa 1. Prova escrita dissertativa de conhecimento baseado na bibliografia disponível no anexo 4, de caráter eliminatório e classificatório com peso 2. Peso 2, peso 1, peso 1, peso 1. Então, a prova aqui nessa seleção, além de ser uma que tem um peso maior, é também, né, o legal deles é também eliminatório, mas o legal dessa seleção é que ela traz uma lista bibliográfica. Mas aí eu já vou te trazendo algumas informações antes da gente chegar lá. Eu ainda não vi essa lista, tá?
O que é que acontece? Muitas seleções, elas trazem lá uma lista bibliográfica para você estudar para a prova. No entanto, quando a gente vai abrir essa lista, é inumanamente impossível concluir aquela lista. Concluir que sentido? Fazer uma leitura aprofundada, estudada e fazer uma síntese desse material. Muitas seleções, eu não vi aqui o anexo, tá, para a gente discutir sobre isso. Muitas seleções dão listas inumanamente impossíveis de você estudar e se aprofundar. Então já é um detalhe aí para a gente tentar entender como contornar essa situação. E eu vou te explicar como. Mas aqui ele traz um pouco mais, né? Como que vai acontecer essa prova. A prova dissertativa será realizada no campus Manaus, da Federal. O candidato poderá solicitar a aplicação de prova em outras cidades, né? Onde houver campus da Federal. As pessoas candidatas que não se manifestarem no momento de inscrição, todas serão alocadas no campus principal, que é Campus Manaus, UFAM. Então, se você aí é de outra região, você precisa pedir no momento da inscrição. A prova escrita ocorrerá unicamente no formato presencial, em local a ser comunicado no sítio, pelo menos 48 horas de antecedência. Então, isso aqui já exige o quê? Que você esteja sempre atento, porque 48 horas é 2 dias. Hoje, no dia da gravação desse vídeo, dia 24 de maio, é sábado, então poderia ser sair hoje e a prova ser segunda-feira. O que exige de você é uma atenção contínua a estar visitando diariamente, né, o sítio, no caso, a página oficial do programa. A prova será iniciada às 9 horas. É legal verificar para quem é de outras regiões, né? Verificar aqui a questão de quem vai fazer para Manaus, sempre faz por lá, né? Quem é de outros estados, verificar a questão do fuso horário, duração de 3 horas. Não será admitido o ingresso da pessoa candidata no local de realização da prova após o horário. No dia da prova, as candidatas deverão apresentar documento oficial com foto. É interessante porque alguns mestrados não trazem a obrigatoriedade, não trazem esse detalhe, esse pequeno detalhe. E aí, no momento de realizar a prova, ele não pode exigir. Porque se ele não trouxe, que é um elemento obrigatório, então eu sempre trago para os meus alunos, ó, vai para a entrevista, leva um documento com foto. Vai fazer a inscrição presencial, leva um documento com foto, porque às vezes eles não trazem esse pequeno detalhe no edital e passa despercebido para quem... E às vezes lá no momento eles vão cobrar. Então, para evitar esses transtornos, a prova será composta de... Olha só como é que vai acontecer essa prova. Uma questão geral, versando sobre as conexões teóricas da bibliografia geral e uma questão da sua linha de pesquisa. São 2 questões. O anexo 4 indica a bibliografia que deverá ser observada no momento de realização da prova. Já está trazendo o quê? Que no momento de fazer a prova, você deve citar elementos daqui da bibliografia, se você for citar algum material. Ele traz aqui os critérios de avaliação, o que é que eles vão, onde você precisa ter mais cuidado, onde você não pode falhar porque uma pontuação é maior. Isso a gente vai ver no anexo 9. Não será permitido, isso aqui é o básico, né? Nenhum material eletrônico. A prova deverá ser realizada com caneta esferográfica. A prova deverá ser realizada nas folhas entregue, as quais devem ser desidentificadas. Não devem apresentar
o nome da candidata. Então, você não pode colocar a informação sua. O aplicador da prova deterá uma lista de presença que vai te dar um número e esse número será assinalado, né, na prova. Bora para o anexo 1? Que ele vem trazendo alguns aspectos práticos, né? Eu acho que era anexo 4, não era isso? Bora lá? Era para ter uma musiquinha de fundo, né? Nesse momento. Anexo 1 traz o nosso cronograma. Que dia vai ser feita a prova? Entre o dia 18... Não, vai ser dia 18, né? Aplicação da prova, ó. A prova será dia 18 de junho. Aí, aqui. Vagas. Projeto, é o anexo 4. Cadê a nossa lista aqui? Anexo 6. O que é que o edital traz pra gente? Que vai cair uma pergunta sobre essas 3 referências e uma pergunta sobre a sua linha de pesquisa. Vamos analisar essa lista aqui, o que é que eles vêm trazendo pra gente? Agora, fica aqui nesse vídeo, já deixa o teu curtir e teu gostei, né? Porque isso vai ajudar a professora e é uma forma de eu entender que tá legal o material que eu tô produzindo. Porque aqui vem o ouro. Olha só. Vai fazer aqui. O que é que ele traz aqui? Vamos analisar. Ele está trazendo aqui Schopenhauer, Albert, A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Trechos selecionados. Ele traz aqui, já traz um link excelente, mas eu achei que é para comprar, né? Bora abrir? Não, já traz aqui. 32 páginas. Adorei esse material, vou salvar para mim. Um minuto. Espero que esse vídeo não caia, porque quando eu salvo aqui, abriu, o YouTube já identifica que não pode abrir páginas. A Queda do Céu, palavras... Então, 32 páginas por ali, né? Nós vimos. Aqui ele traz a invenção do Amazônia. E ele traz aqui o Alto Rio Negro indígena em mais de 2.000 anos de história. Revista, ele está trazendo um número específico, tá? Não sei se é um artigo. Bora ver se é um artigo. Um artigo. E eu também vou salvar esse material. Nós temos aqui um artigo de quantas páginas? 32 páginas. E temos aqui esse trecho selecionado. Eu não entendi se é um livro, um livreto. E temos aqui um livro, né? A Invenção da Amazônia. Como é que você vai se preparar para esse material? Artigos, leia artigos. Não tem como fugir. Para os artigos, você vai precisar lê-los. Por quê, professora? Porque artigo é rápido, mas acontece em algumas situações, eles fazem uma recomendação de uma literatura que tem aqui 600, 500 páginas, que é um livro, tá? Aqui eu não sei quantas páginas tem, mas aí o que é que você vai fazer? A Invenção da Amazônia. Você vai procurar o sumário e vai tentar identificar naquele sumário os temas chaves e vai pesquisar por aqueles temas chaves, artigos, resenhas do livro. Procura resenha gravada em vídeo desse livro, se houver no YouTube, videoaula sobre esse livro, sobre a autora. Então, é assim que se estuda para a prova escrita. Mas calma, não é só isso. Os artigos, qual é o papel?
fazer aquela leitura, a leitura dinâmica, aprofundada, marcar os textos relevantes e resumir manualmente. Porque o que acontece? Vocês, nesse momento, deixa eu mudar meu take. Vocês, nesse momento de preparação, sabe o que vocês fazem? Vocês se aprofundam na leitura, lê, assiste vídeo aula, faz curso, faz aquilo, faz o outro, lê livro todinho e marca texto importante, mas não coloca em prática. Quer ver? Quer ver? Pega uma caneta aí, você que está aí comigo, pega uma caneta, pega um papel, eu vou te dar 5 segundos para você pegar uma caneta e um papel. Certo? Agora eu quero que você assine seu nome na caneta ou no papel. Assine seu nome. Alguns anos atrás, eu fui receber o certificado. Alguns poucos anos atrás, eu fui receber o certificado do meu diploma de mestre e a mulher pediu assim: assina teu nome. Eu errei meu nome. Quase. Na minha cabeça, eu comecei a colocar o nome do meu irmão, não era nem o meu. Porque nós não estamos mais habituados a escrever. Como é que você vai fazer uma prova escrita sem pegar na caneta? Então, nesse momento de preparação, leitura, leitura principalmente dinâmica e escrita. Escrita, escreve. Mas não é escrever copiando, é escrever raciocinando. Coloca tuas ideias no papel, porque lá na hora da prova é isso que vai ser cobrado. Aí tu, por fim, à força, né, acha que só fazendo a leitura é útil. Não é útil. No momento da prova não vai ser útil. Quem avisa. Aí, nós estamos aqui na frente, né? Deixa eu mudar a tela. Nós estamos aqui frente ao quê? Frente a uma bibliografia aparentemente prudente ali para o prazo que nós temos. Agora, distribui bem esse tempo. Quanto tempo você tem para estudar? Alguns dias você faz leitura, outros dias você faz escrita, outros dias você vai assistir vídeo aula daquele material. Vai variando os estímulos, tá? Pode variar os estímulos. É um material que cabe para você estudar a quantidade de páginas? Então estuda. Não cabe a quantidade de páginas? É inumanamente possível estudar esse material no prazo que a gente tem? Então você vai apelar ao quê? Você vai buscar resenhas. Você vai buscar resumos críticos sobre esse material, videoaulas sobre esses materiais, tá? Para poder ganhar carga de conteúdo. A ideia aqui, nesse processo de preparação, é que você ganhe carga de conteúdo. Não é nem conteúdo, né? É mais relembrar, não é nem carga, tá? Vou até me corrigir. Você vai ganhar bagagem de habilidade com a escrita. E a ideia dos textos é você relembrando aspectos que você viu. Principalmente se você está vindo para uma área muito específica, o ideal é que você já tenha um conhecimento mínimo sobre aquele. Chegamos na bibliografia específica. Bora lá? Tese de doutorado. É viável, viu? É viável. Aqui ele está trazendo o quê? Outra tese. E aqui ele traz o quê? Um artigo. Não, aqui é um artigo científico. Muito viável. Vai para essa primeira linha de pesquisa. Isso aqui é muito viável para você fazer essa leitura, esse estudo. Se você tiver 10 dias, você consegue ver esses materiais. Aqui nós temos aqui é um livro, Caderno de Debate, ou é uma revista? Estou entendendo que é uma revista. Aqui é um artigo, aqui é uma revista, mas eu acho que é um artigo. 2 artigos e
Bora aqui ver? Vai que eu quero baixar também, né? É uma revista. Ele tá recomendando todo esse pacote aqui de revista. Eu não sei se você conseguiu ver. Acho que não. Mas é viável? É. Volume. Aqui é um artigo. Aqui eu acho que é um artigo ou capítulo de livro. Aqui é um capítulo de livro. E esse aqui, tô achando que é também um artigo. Então, artigos é muito viável. Por que eu tô falando isso? Porque tem seleção que pede, que joga lá 10 biografias, 10 livros, que são assim, e pede para o aluno se preparar para a prova. Totalmente inumanamente impossível, principalmente se o aluno nunca teve contato com aquele conteúdo, com aquele material antes. Aqui vocês têm algo que é viável para você estudar. Como é que você vai... Já falei, né, sobre como se relacionar aqui com a bibliografia. Agora, como é que você vai simular questões? Porque você precisa fazer simulado da prova. E esses simulados, você precisa colocar a mão na massa. Como? A ideia é, você tá vendo aqui, ó. Vamos ler comigo? A queda do céu, palavras de um xamã. A invenção da Amazônia. O alto do Rio Negro, indígenas em mais de 2000 anos. No momento em que você for lendo esses materiais, já vai anotando assim, como é que eu cobrar, como é que sendo professor, como era que eu cobraria aqui para meus alunos, lendo esse material aqui, fazer um resumo deles. Faça um resumo, aqui ele está falando, né? Façam, aqui ó, Alto do Rio Negro. Alto do Rio Negro. No resumo ele vem trazendo assim, compreensão do processo histórico e cultural. Faça um resumo sobre a referência tal, né? Destacando os principais processos históricos e culturais envolvendo o Alto do Rio Negro no período de 2000 anos de história. Faça uma análise crítica ao final desse, tipo, 2 perguntas em uma, e faça uma análise crítica sobre o seu ponto de vista. Ponto. Aí você vai estabelecer o quê? Aí você vai estabelecer para aquela análise 2 páginas para essa resposta. Mas o ideal é que você envolva as 3 referências e construa um tema geral e faça o simulado, né? O simulado o quê? Coloca ali 2 páginas para você responder aquela pergunta que você mesmo criou. É assim que se faz o simulado. Quantidade. Eu sugiro que você faça 3 questões envolvendo todo esse conteúdo aqui dentro e 3 questões dentro da sua de pesquisa envolvendo os 3 artigos. E faça 3 simulados. Uma questão de cada. No mínimo. Por quê? Porque você já vai chegar um pouco mais afiado no momento da prova. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Você vai chegar lá não tão assim rígido, sabe? Você vai chegar mais leve. Leve. Bora olhar. Falta um anexo que ele vai mostrar pra gente. O que é que ele vai avaliar em você? Eu acho que já passou. Ó, critérios da prova escrita.
Aqui tá tudo peso igual, né? Os itens são equivalentes. Olha só, uso correto do português. Só você escrever corretamente, você já garante 2 pontos. Só você não errar o português, você já garante 2 pontos. Coerência estrutural, início, meio e fim. Esqueci de falar para você, né? Início, meio e fim. Vai começar a discutir um assunto, se planeja para o desenvolvimento e para a conclusão. Calma, esse ouro eu vou deixar para daqui a pouco, tá? Que quase esquecendo aqui, se não fosse tivesse falado, eu teria esquecido. Uso coerente dos conceitos que foram estabelecidos na bibliografia. Demonstração de domínio e entendimento da bibliografia. Capacidade de articulação das categorias indicadas na bibliografia com a realidade amazônica. Quando ele vem falar que categoria, eu que estou aqui lendo do lado de fora, eu entendo que é não misturar as referências, tá? Não misturar as referências. Professora, significa que uma questão que vem muito, preste atenção, eu vou até gravar aqui, com licença, eu vou gravar aqui porque isso cai muito, muita gente pergunta. Ops, ops, ai, deu certo, vai dar certo. Bora, porque aqui nós estamos gravando, mas estamos no ao vivo, literalmente. Nós estamos gravando ao vivo. Bora lá? Acho que eu vou colocar aqui. Uma questão, tá gravando aqui agora? Uma questão que surge muito é, professora, como é que eu sou obrigado a citar as referências da lista de referências? Não, você não é obrigado. Mas, até porque se você for citar, por exemplo, o autor tal, em 2010, falou isso, você vai ter que colocar lá na lista de referências conforme a BNT. E você vai saber colocar isso em ABNT? Não. Mas aqueles conceitos que são mais chave, aqueles autores, pensadores, filósofos que já são comuns na sua área do conhecimento e que você está abordando um tema que você não pode fugir dali, você deve trazer. Isso vai enriquecer o seu material. Mas preste atenção, como é que você vai trazer? Eita Deus. Como é que você vai trazer essa informação? Como é que você vai trazer essa informação? Simples. Vamos falar de Paulo Freire. Agora eu vou dar exemplo de Paulo Freire. Você vai trazer isso da seguinte forma. Conforme Paulo Freire, conforme o pensador de Paulo Freire, conforme o pensamento Paulo freiriano, ele apresenta que... Aí você está dizendo que aquele texto que vai vir a seguir você tirou lá das ideias de Paulo Freire. É assim que se faz, nesse momento, as citações das referências. Mas tenta não só trazer as referências que tá ali, tenta trazer coisas que você viu que não foi abarcado e você vê que é importante, porque até se você ler lá dentro dessas referências está sendo citado esses outros autores, você pode trazer também. É assim que se faz. Gente, quem faz ao vivo, né? Então é assim que vocês trabalham nesse momento. Mas o que é que ele está trazendo aqui, ó? Uso coerente do conceito. Então, cuidado com os conceitos que você vai trazer aqui dentro.
para você estar falando de algo que você sabe, então não inventa de trazer expressões, palavras que você não sabe do uso. Vocês são muito mais, né, nesse sentido do que nós. Eu sou da área da saúde, sou enfermeira, doutoranda em enfermagem, estudei um pouco dessa parte da área de sociologia, estudei um pouco do marxismo, que já é um pouco mais de humanas. A gente da minha área, a gente não se apropria tanto dos conceitos como quem é da área de humanas e da área de vocês. Como assim? Se apropriar, usar, por exemplo, a palavra indigente e saber qual é o conceito da palavra indigente. A gente não se apropria tanto desses conceitos históricos. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo do cotidiano, né? Falar criado mudo, né? Ah, aqui esse criado mudo. Aí na minha rotina, eu uso a palavra criado mudo sem saber o que aquela exatamente significa. Mas para quem é da área de vocês de humanas, quando vão utilizar essa expressão, existe um peso muito grande por trás. Para mim também existe hoje em dia, porque eu já sei o que é que significa. É a mesinha de cabeceira. Pega ali na minha mesinha de cabeceira. Então, vocês precisam se apropriar do conceito de vocês. O que é que significa sociedade? Bora lá. Vamos fazer uma aula de um conteúdo que eu não sei? O que é um xamã? O que é Yanomami? O que é Yanomami? Quais são as características desse povo? É um povo? É uma comunidade? É uma sociedade? Quais são as diferenças entre esses termos que eu estou trazendo aqui? Isso você não vai trazer na prova, mas isso você precisa entender. É isso que está sendo falado que vai ser cobrado de você. O Alto do Rio Negro indígena em mais de 2.000 anos de história. Eu abri aqui um texto que eu posso fazer isso, esse trabalhozinho de vocês, de tocar nessa tecla, sabe? Sobre a importância a importância de vocês acolherem esses conceitos. Oh, vocês estão vendo minha página. Ó, palavras de uso comum. Autoetnografia, manifesto, cosmopolítico. O que é que significa uma coisa cosmopolítica? Às vezes a gente acha uma palavra bonita e diz assim, eu vou usar isso aqui no meu texto, essa palavra. Isso acontece comigo, tá? Então, nesse momento que você vai usar essas palavras, cuidado para você saber o conceito que está por trás daquela palavra. E aqui, pelo que eu estou entendendo, demonstração de domínio e entendimento da bibliografia. Uma chave além de você estudar os textos, estudar ali, fazer uma leitura dinâmica, escrever sobre eles, pesquise também os autores desses textos, principalmente desses textos maiores que a gente viu ali na bibliografia geral, que é um livro. Quem é aquele autor ali por trás? Que outras referências aquele autor tem? Pesquisa esse autor no Google, joga no Google para ver quem ele é. Por quê? Porque você talvez consiga entender mais ainda o contexto que está envolvido. Capacidade de articulação de categorias da bibliografia com a realidade amazônica. A chave para o bom desenvolvimento de uma prova escrita é você simular isso em casa. É você sentar, olhar para os textos, estabelecer um tema geral e discorrer sobre aquele texto. Uma das coisas que a gente não viu aqui, que você deve, enquanto pré-mestrando, buscar quantas páginas serão disponibilizadas para a gente responder.
Já vi mestrado que diz assim, para cada questão deverá ser usada no mínimo 5 páginas. Quantas páginas será exigido de vocês aqui nesse momento? Aí lembra de trazer, né? Vai ler esses materiais. Quem vai ali para teses e dissertações, dá uma olhada nos autores que são citados dentro dessas teses, dessas dissertações. Principalmente aqueles que são citados mais vezes, principalmente aqueles que são citados com um conceito que é muito forte, que é bem pesado, que é denso, que é um conceito relevante. Aí você vai lá naquele autor, na lista de referências, dentro da tese que você está lendo, e vai buscar aquela referência. E fazer uma leitura dinâmica novamente, dá uma lida lá no resumo. Não consegue ler todo o conteúdo? Lê o resumo. Não consegue ler todo o conteúdo? Lê a introdução. É assim que se prepara para uma prova escrita. Você não vai só ler, você precisa também pôr em prática. Estamos encerrando, e se você quer aprender um pouco mais sobre esse processo de preparação para mestrado, você não deve deixar de consultar e verificar aqui o Guia para o Mestrado. É um material que é meu, eu que construí, está disponível para você adquirir e entrar lá dentro. São videoaulas, materiais que vão te ajudar na construção do projeto de pesquisa, na entrevista, questões de inglês, de proficiência, sobre inscrição, são aspectos de fato relevantes que são focados nos erros dos alunos. É focado nos erros dos alunos. Então, você não vai aprender, tipo, o que é que significa um mestrado? Qual a origem da palavra do mestrado? Não, é conteúdo prático, direto ao assunto. Direto ao assunto. Com valor acessível. Clica aqui na descrição para você saber, né, como é que funciona, se faz sentido para você, e valores e etc. Nessa jornada que vocês estão agora, eu espero que esse material tenha de fato contribuído, que tenha aberto, né, mais aí a sua mente para você sobre formas de conseguir estudar. Dentro do guia tem outras formas também que você pode estar aprimorando aí esse momento de preparação para o mestrado. Espero que você entenda que nessa jornada rumo ao mestrado, você não precisa mais seguir sozinho. E eu te espero, tá? Do lado de cá.